Hoje nós vamos falar sobre a Ferbasa, entender o seu modelo de negócio, observar também os principais pontos trazidos em seu último resultado, analisar os seus indicadores e múltiplos, olhar a questão de dividendos, se é uma companhia que a gente colocaria numa carteira de longo prazo, observar também o gráfico de Scontex para ver se há algum ponto interessante de entrada em relação à sua cotação. Vamos entender também qual é a relação da Ferbasa com a Auren Energia e o que isso vai impactar a Ferbasa ao longo dos anos. Além disso, vamos nos inteirar sobre essa busca e apreensão que aconteceu na empresa. E aqui a gente vai olhar por dois viés, tá bom? Um viés muito mais pessoal e outro viés através do Décio Bazin. Será que alguns critérios que ele traz em sua obra do livro Faça Fortuna com Ações poderia se encaixar com essa situação atual da Ferbasa e assim nos abrir um horizonte para a gente entender melhor e tomar melhores decisões? Eu já adianto que sim, inclusive eu ainda não vi ninguém fazendo essa relação que a gente vai trazer aqui entre os critérios de Bazin, que não está só restrito a dividendos, tem muito mais critérios além desse e que vai calhar muito bem a essa questão aqui da Ferbasa. Então vai ser um vídeo no detalhinho para você, como já é característica desse canal, e a única coisa que eu te peço para você ajudar o meu trabalho é deixando o like nesse vídeo, tá bom? Não vai te custar nada, aperta aí o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e perceber que eu estou te agregando, ativa o sininho das notificações e sem mais conversa, vamos embora pro vídeo. O primeiro ponto aqui que eu quero já que vocês compreendam é o seguinte: toda vez que você lembrar da Ferbasa, eu preciso que vocês associem exatamente a essas duas palavrinhas, percebam, singular mais cromita, e aí vocês já vão compreender sobre essas duas palavras. Prestem atenção porque até quem é acionista da companhia há um bom tempo não sabe os detalhes que você vai aprender aqui, tá bom? Então vamos lá. Toda vez que você lembrar de singularidade, porque eu quero que vocês lembrem da Ferbasa, a companhia é a única produtora de ferrocromo das Américas e a sua matéria-prima é exatamente a cromita. Entendendo esse primeiro ponto, outra informação a te falar é que a Ferbasa ela detém praticamente de todas as reservas de cromita do Brasil. E essa informação que eu trouxe também nos traz outra palavra que está diretamente ligada à Ferbasa. E essa palavra é monopólio. Então até aqui parece que não, mas você já sabe muita informação sobre a companhia. Preciso muito que você as guarde, porque a gente ao decorrer do vídeo vai voltar a essas informações. E quando a gente fala em monopólio, tá, pessoal? É exatamente esse monopólio no mercado brasileiro de ferroligas, que aqui já coloca a Ferbasa como uma empresa diferenciada, desejada e única. E pegando esse gancho, eu preciso que vocês entendam o papel fundamental do ferrocromo, que é uma commodity e passa por ciclos, e além disso é uma liga metálica essencial na indústria metalúrgica e também tem várias aplicações importantes, tanto na questão de aço inoxidável como em aços especiais. Para resumir para vocês, o ferrocromo ele desempenha um papel crucial na fabricação de materiais que a gente encontra no nosso dia a dia, desde talheres até componentes de veículos e construções. Ou seja, a sua presença é fundamental para a sociedade moderna, tá bom, pessoal? É um ponto muito importante. Outro ponto muito importante que eu preciso que vocês observem com carinho é em relação a essas unidades de negócio. E aqui, prestem muito atenção, perceba, é impossível nós não olharmos para essa imagem e não tentar entender como é que a FESA 4 lucra. Então preste muito atenção aqui. O principal objetivo da empresa é produzir diversos tipos de ferroligas de alta qualidade com o máximo de eficiência possível, ou seja, pelo menor custo que conseguir. Dessa forma, para alcançar essa redução nos custos, ela implementou um processo produtivo exatamente como esse, que nós chamamos aqui de processo produtivo verticalizado, onde nesse processo nós encontramos
encontramos poucos concorrentes, não demanda grandes investimentos e tudo que a empresa produz consegue ser utilizado em seu produto final, que é a produção de ferroligas. Então percebam aqui comigo que nós temos o fornecimento do coque advindo da Colômbia, junto com segmentos de mineração de cromo, calcário e quartzo. Temos segmento na parte florestal, além de agir no segmento de metalurgia e também aqui em seu complexo eólico. Então vocês já perceberam que a Ferbasa é uma daquelas empresas que não dá ponto sem nó, trazendo assim uma maior independência em relação a outras companhias. E analisando seu último resultado, observando o panorama de mercado de aços brutos e ferro-silício, na produção nós não tivemos nenhuma novidade praticamente. Nós tivemos aqui um leve crescimento de 5% em relação aos últimos trimestres, e aqui na evolução do preço dá para observar uma queda bem acentuada no finalzinho de 2022 até o início de 2024, mas nós já observamos aqui a retomada de crescimento em seu preço, porém na China os preços ainda permanecem em queda. Observando o panorama em relação ao ferro-cromo e aço inox, na sua produção mundial praticamente ficou empatado, não tivemos uma evolução significativa, e na evolução do preço do ferro-cromo, observamos na China uma estabilidade de preço, e a partir de março na China, nós vemos aqui que o preço volta a crescer, devido exatamente a um mês maior em relação ao consumo. O código FESA4, a companhia nesse exato momento está custando R$ 7,60, e aqui a gente vê uma variação negativa nos últimos 12 meses de 32,13%. A Ferbasa trouxe uma notícia que não agradou os acionistas em relação à sua queda de 68% no lucro nesse primeiro tri de 2024, onde nós vemos exatamente aqui nos destaques que a companhia nos trouxe sobre o EBITDA ajustado, que cresceu 66,8%, e o lucro líquido consolidado declinou 25,3%. Logo, ainda falando sobre lucro e entendendo que cotação segue lucro, o lucro da Ferbasa, como a gente viu, está exatamente aqui embaixo e a cotação aqui em cima. A tendência é que os preços caiam ainda mais, alcançando aqui próximo a R$ 5,00. Porém, é uma tendência e não tem como a gente prever isso. Mas eu já quero perguntar a vocês acreditam que a cotação da Ferbasa ainda vai cair mais? Coloca aí nos comentários. A cotação que chegou no mês de março de 2023 a R$ 14,58. Desde então, nós observamos topos e fundos, e se nós formos analisar uma janela aqui dos últimos 6 meses, claramente observamos o declínio em suas cotações. E claro, nós precisamos entender que a Ferbasa é uma empresa cíclica que depende de commodity, e eu já falei muito para vocês que empresas assim é interessante comprar quando o gráfico faz fundo. É claro, tá, pessoal, que nada nesse vídeo é recomendação de compra ou venda. Porém, é óbvio que você comprando no fundo consiga lucrar ao decorrer do tempo com a valorização do papel. Então, colocando uma empresa dessa em sua carteira, você precisa entender que ela vai oscilar ao longo do tempo. Não é uma companhia que traz previsibilidade, como por exemplo são as elétricas. Além disso, está com seu preço sobre o lucro de 9,19, ou seja, em menos de 10 anos você tem que investir na empresa novamente em seu bolso. Temos aqui um PVP de 0,83 e a gente observa aqui um desconto de 17%. Está com seu dividend yield nos últimos 12 meses de 6,75%. Segundo o preço justo do ativo, baseado na fórmula de Benjamin Graham, nós temos o preço justo de R$ 13,07, trazendo assim um potencial de rentabilidade de 72%. Está com payout acima de 80%, tem uma margem líquida de 13,12%, está com um ROI de 9,05% e devido ao seu último resultado, que não foi como esperado, tivemos sim uma redução nesse indicador, onde sua média histórica gira em torno de 14%. Em relação à sua reserva financeira e endividamento, é uma empresa muito bem controlada, raramente ela queima caixa, é importante pontuar isso. Observando seu balanço patrimonial entre patrimônio líquido, ativos e passivos, percebam aqui comigo que é uma companhia que tem mais ativos que passivos. Isso mostra pra gente que ela tem gerenciado muito bem suas dívidas e obrigações de forma bem eficiente e também tem capacidade de honrar os seus compromissos. Isso ajuda muito a Ferbasa a, nesses momentos
situações de estresse mais alto, onde nós não temos bons resultados em lucro, bons resultados em receita, ela passar com mais tranquilidade nesse cenário. Observando a evolução do seu patrimônio líquido, que é essa barrinha azul aqui, observamos esse crescimento, um ponto muito importante em relação à companhia. E também aqui percebam que, além de ter um patrimônio robusto, a empresa tem caixa e a sua dívida, tanto de curto prazo quanto longo prazo, é muito menor em relação ao seu caixa. Olhando aqui a questão do preço teto e margem de segurança em relação à companhia e observando também os seus dividendos, percebam aqui comigo que na janela dos 5 anos, a Ferbasa tem um yield médio acima de 6%, ou seja, atende o critério dos 6% mínimo de Décio Bazin, trazendo então um preço teto de R$ 8,24 e uma margem de segurança acima de 8%. Percebam aqui comigo que em relação aos seus dividendos, é uma empresa que praticamente paga 4 vezes ao ano. Se a gente for observar aqui o seu mapa de calor, é uma companhia que tem uma boa frequência de dividendos e é claro que esses dividendos vão oscilar, ou seja, quando haver uma retomada nos lucros com o ferrocromo e ferro-silício, que são os carros-chefes da companhia, e uma maior demanda, a Ferbasa vai conseguir entregar dividendos muito mais generosos. Como, por exemplo, em 2022, trazendo um yield de 17,13% no valor de R$ 1,30 por ação. E aqui em relação à receita líquida e à variação de câmbio, observem o seguinte, presta atenção. A empresa, ela é considerada uma companhia dolarizada. Por quê? Grandes partes de suas vendas é destinada à exportação e, como resultado, ela está muito sujeita às variações do dólar. Logo, essa variação do dólar beneficia muito a receita da companhia. E essa retomada do dólar, principalmente a partir dos próximos resultados, vai sim impactar positivamente a receita da companhia. E é isso que a gente espera ao decorrer do tempo. A gente tem que entender, tá, pessoal? Não existe empresa, por mais positiva que seja, não apresentar em algum momento uma queda em relação ao seu lucro, em relação à sua receita. Em algum momento ela vai apresentar. E é a partir daí, se claro, é uma empresa que você confia, você entende fundamentos, sabe como é que ela lucra e compreende a singularidade em seu portfólio, exatamente nesses momentos de queda, onde certamente você irá acumular mais papéis, se beneficiar mais na frente. Mas é claro que você precisa entender se essa empresa faz parte da sua estratégia de investimento. Disso, vamos aqui olhar o gráfico Discontex em relação à sua cotação. Perceba aqui comigo que, nesse exato momento, ainda não está apontando aqui no gráfico nenhum ponto de entrada, o que provavelmente, se a cotação continuar a cair, e aí você lembra que exatamente a gente falou aqui, ó, pessoal, percebam, no gráfico lucro versus cotação, onde a tendência é que essa cotação chegue mais próximo ao lucro, e aí, se essa tendência se confirmar, nós provavelmente veremos outro ponto de entrada mais aqui embaixo, tá bom, pessoal? O último ponto que mostrou aqui pra gente foi no dia 18 de abril desse ano, onde a Ferbasa estava custando R$ 8,04. Só lembrando que esse algoritmo, quando identifica pra gente pontos de entrada, ele leva em consideração critérios técnicos quanto fundamentalistas. É bem interessante para quem foca a longo prazo e também ele é atualizado diariamente. Em relação aos proventos da Ferbasa, nós teremos aqui um pagamento no dia 20/6 do tipo JCP, num valor de aproximadamente 5 centavos. Outra informação muito importante em relação à Ferbasa e essa relação com a Auri é que a FESA 4 comprou a participação de 45% em uma empresa do grupo Auri Energia, a sociedade NK Empreendimentos. E essa aquisição vai ser muito importante porque vai permitir que a Ferbasa consuma uma energia gerada em seus parques eólicos, onde terá o suprimento de energia elétrica durante 20 anos a partir de 2025. Observando agora essa briga na justiça em relação à Ferbasa, onde basicamente entendam que essa briga é muito antiga, porém só veio à tona recentemente. E o que acontece? Seu José Carvalho, o antigo dono, deixou grande parte de suas ações para a fundação e uma pequena parte para o seu filho. E atualmente esse filho entrou na justiça porque quer uma participação maior na empresa. Segundo o bastidor, o filho de José Carvalho argumenta que o pai conduziu manobras financeiras
financeiras ilegais que afetaram a sua herança. E, segundo esse próprio filho, essa confusão patrimonial foi acompanhada de fraudes contábeis. Inclusive, a companhia já se pronunciou em relação a essa acusação e disse que é uma acusação leviana e que não tem argumentos sólidos. Além dessa questão familiar, nós vemos muitas outras acusações em relação a essa empresa. Realmente é um buraco sem fundo que tem muito pano para manga aí e a gente precisa esperar esse desenrolar judicial. Caso se comprove todas essas acusações, essas questões irão impactar sim a atual divisão patrimonial e com certeza mexer no comando da companhia. E aí é algo que a gente não tem como prever o que vai acontecer. É preciso vocês terem ciência do que está acontecendo com a empresa. Não adianta a gente falar só de coisas boas. Eu falei aqui, é uma empresa única, singular, detém um monopólio de ferroligas, tem uma boa distribuição de dividendos, o que sim se encaixaria tranquilamente em uma carteira previdenciária, tá bom? Mas o que a gente tem que analisar também são essas questões. Na minha opinião, uma excelente empresa e em relação a essa questão judicial, tem muito pano para manga. Eu não tenho Ferbasa em carteira, até porque eu tenho outras empresas cíclicas, mas se eu tivesse uma boa posição de Ferbasa em carteira, mesmo com essa notícia polêmica em relação à companhia, eu esperaria mais um pouco o desenrolar da história. Outra questão que a gente deve analisar é sobre a ótica de Bazin, tá bom? Ele trazia alguns critérios, como por exemplo, dividendos acima de 6% e a Ferbasa cumpre com essa questão, tá? Ele trazia outro critério também. A gente deveria observar se a companhia tem um baixo endividamento. Nós observamos no vídeo que sim, a Ferbasa também se encaixa nesse critério. E outro critério de Bazin, que aí entra em contraponto em relação a essa questão judicial, é que Bazin nos orientou que a gente ficasse longe de empresas envolvidas em escândalos, polêmicas e notícias ruins. Logo, é exatamente nesse terceiro critério que a Ferbasa não passa em relação à visão de investimento de Bazin. Mas eu quero saber de vocês. Vocês estão comprando Ferbasa ou não? Concordam com essa visão de Décio Bazin? Ou para vocês já é uma visão ultrapassada, que não tem nada a ver? Coloca aí nos comentários. E para eu saber que você ficou comigo até o final, coloca aí nos comentários. O dinheiro flui abundantemente em minha vida. Declare isso. O dinheiro flui abundantemente em minha vida. Essas palavras são muito poderosas e atrai sim a abundância para você. E se você quiser que eu analise no detalhinho outra empresa, coloca também aí nos comentários, porque eu vou olhar um a um. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, entra no grupo do Telegram, o link está na descrição desse vídeo, envia esse vídeo para mais 2 amigos que você gosta muito. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!